Boa tarde. Boa tarde. Povo de Deus. Boa tarde, Yara. Vanilda, Dinha. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês de novo. Lidiane. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Porque mais um sábado nós estamos aqui para a glória de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, lançando a preciosa semente de Cristo, aleluia, a palavra de Deus, a poderosa palavra, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, guiadas por Ele, sendo filhas amadas do Senhor. Vão entrando aí, mulheres, vão entrando. Estão convidando aí. Convida mais umas 3 amigas. Essa live sempre fica salva aqui no YouTube do Mulheres Ajudando Mulheres. E depois nós salvamos lá no canal. Se você ainda não está inscrito lá no meu canal, Iula Rodrigues, vai lá no YouTube e segue lá. Toda tem palavras lá antigas do Quinta Delas. Aniversariante do dia já entrou aqui. Pastora Maria da Cruz. Feliz aniversário, Pastora Maria da Cruz. Muitas bênçãos, minha querida pastora e amiga. Deus te abençoe, te renove. Né? Já falamos mais cedo, eu sei que o Senhor já derramou uma porção, né, de presente para você nessa tarde, nesse dia do seu aniversário. Celebre muito a sua vida, Pastora Maria da Cruz. Seja muito feliz. Esse é seu destino, ser feliz. Que Deus te abençoe. Vanusa, minha amiga querida, minha irmã em Cristo, que eu amo tanto, com ligadas pelo Espírito Santo de Deus. Ei, mulheres, que semana, Raquelzinha, vivendo os melhores dias de Deus, vivendo os melhores dias sobrenaturais no Senhor. Em contrapartida, né, minhas irmãs, os desafios são grandes. Os desafios são grandes. E eu posso testemunhar para vocês. Raquelzinha, te amo. Vivendo o sobrenatural de Deus nesses dias. Minhas irmãs, como esses dias foram poderosos. Recarreguei assim minhas baterias no mais alto nível. Né, junto com amigas. Né, final de semana de reencontros assim poderosíssimos em Deus. Reencontros proféticos na minha vida e na vida das outras irmãs. Thaís, seja bem-vinda. Rosalina, todas vocês. E tô aqui para mais um sábado, né, de manifestar mesmo, de trazer a palavra de Deus, de manifestar o Espírito Santo de Deus, de trazer, né, milagres para sua vida. Aleluia. Muito feliz, sempre muito feliz de estar aqui. Mas realmente, irmãs, essa semana foi assim, uma semana maravilhosa. De grandes experiências com o Senhor e de experimentar coisas novas e sobrenaturais nele. Coisa boa é viver em Deus, é viver no Espírito, é viver crendo, é viver na fé. Mas como eu disse aqui, em contrapartida, os desafios são grandes, minhas irmãs. Muitas coisas sobrevêm para tentar roubar a nossa paz, a nossa alegria. Muitas coisas sobrevêm sobre nós. Quando nós estamos posicionadas, quando nós estamos firmadas, quando nós estamos decididas, quando nós estamos em fé. Sabe, a palavra diz que quando aquela mulher, ela perdeu uma das dracmas dela, a dracma, eu amo a parábola da dracma perdida. Ela juntou, né, todas aquelas amigas ali e elas iluminaram a casa, foram procurar, até que elas acharam, né, a dracma perdida, que significava aquela moeda, né, que vinha na coroa, tipo uma diadema que aquelas mulheres usavam, né, antigamente. E aquilo era muito valioso. E aquilo ali, além de ter um valor, né, monetário, aquilo tinha um valor muito profundo. Cada dracma daquela significava algo, né, e assim é conosco. Tantas coisas o Senhor tem entesourado dentro de nós. Eu não sei você, minhas irmãs, mas nessa jornada
da minha vida, quantas coisas Deus tem por meio da fé, por meio da presença dele, do seu Espírito Santo na minha vida, tem entesourado dentro de mim. E isso tem feito toda a diferença, não só na minha vida, mas na vida daqueles que o Senhor tem me conectado, daqueles que têm estado ao meu redor, daqueles que o Senhor, né, tem trago até mim. Esses tesouros, né, essas dracmas que o Senhor me responsabilizou, das quais eu não abro mão de nenhuma delas. De entendimentos e clarezas espirituais sobre coisas, né, validações que nós vamos recebendo no nosso espírito, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Todos os dias, o Senhor está conosco no nosso deitar. Daniela, seja muito bem-vinda. No nosso levantar, o Senhor está. O Espírito Santo está conosco. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela, então, ajunta ali as suas amigas, as vizinhas, aquelas mulheres ali, e ela vai em busca da dracma. E ela ilumina a casa. E ela procura aquela dracma até que ela até encontrar. E assim precisa ser a nossa vida de fé, a nossa vida no Senhor Jesus, a nossa vida no Espírito. Ela precisa ser assim, regada com perseverança, regada com muita esperança, regada na palavra de Deus. Né? Cada vez que nós recebemos uma palavra de Deus, nós vamos sendo purificadas, nós vamos crescendo. Como eu disse aqui, vai sendo entesourado dentro de nós revelações para aquele tempo oportuno e para um tempo que há de vir na nossa vida. E isso precisa ser uma realidade para nós. Quando certas coisas começam, né, a sumir, a desaparecer da nossa vida espiritual, nós precisamos trazer essas coisas de volta. Nós precisamos voltar no lugar aonde nós caímos, né, nos arrepender até muitas vezes, mas recuperarmos aquela dracma. E não simplesmente seguir em frente e deixar com que venha vindo uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. Mas não, nós precisamos sempre ir em busca daquilo que já foi nos entregue no Espírito Santo por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há retrocesso, nós já falamos disso aqui. Na sua vida espiritual não há como você retroceder. Ainda que na sua vida humana, né, aqui nesse físico, muitas vezes nós precisamos retroceder em algumas situações práticas da vida. E não existe problema nenhum nisso. Pelo contrário, a Bíblia diz, a Bíblia te encoraja a voltar no lugar de onde você caiu. Né, se arrepender e dar um dá um start na sua vida e recomece. Sabe, eu quero começar essa palavra hoje aqui, a palavra de vocês. Hoje nós vamos falar lá em Marcos, capítulo 4, sobre o reino de Deus. Vamos falar sobre a parábola. Nós vamos falar exclusivamente sobre a parábola da semente que cresce, que está lá no versículo 26 do capítulo 4 de Marcos. Mas a gente vai dar uma passada rápido no capítulo todo de Marcos, e eu sei que Deus tem uma porção, o Espírito Santo de Deus tem uma porção aqui para você. Em todos esses 50 minutos, 60 minutos que nós ficamos aqui, existe uma porção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque é assim comigo, e eu sei que é assim para você. Mas antes eu queria, quando eu estava aqui, um pouco aqui antes de começar essa live, o Espírito Santo me trouxe isso. Que aqui no livro de Gálatas, aqui no capítulo 6, o título da carta, né, de Paulo à igreja da galáxia, começa assim: colhemos aquilo que semeamos. E é engraçado porque Paulo vem dando várias instruções às igrejas da galáxia. E aqui ele está falando para várias igrejas, vários povos reunidos, vários grupos reunidos. Aqui ele está falando de muita gente. Sabe? Aqui ele está falando do corpo de Cristo. A gente pensa que, né, que Gálatas é para uma igreja específica, mas é para uma região específica, a região da galáxia. Corrigindo. Mas é incrível como depois que Paulo diz aqui no capítulo 5, a liberdade em Cristo, ele ministra sobre isso, sobre a liberdade que a gente tem em Cristo e na vida que a gente tem, né, pelo Espírito, ali toda a liberdade que o Espírito nos dá em Cristo. Ele, logo antes dele finalizar a carta, ele traz
né, essa aqui em Gálatas capítulo 6. Colhemos aquilo que plantamos. Não sei como é que o Senhor vai fazer isso aqui, o Espírito Santo vai fazer isso aqui, irmãos, se enquadrar naquilo que tem sido construído dentro de mim aqui. Mas se ele falou, eis-me aqui, né? Eu estou aqui atrás do Espírito Santo. Eu espero com que ele vá na minha frente e eu vou, né? Sendo guiada por ele, orientada por ele, para trazer revelação aqui para sua vida e para mim também. E começa assim aqui na versão NVT de Gálatas 5, e a gente vai ler também Marcos 4, já vai lá abrindo lá a partir do versículo 26. Todo o capítulo de Marcos 4. Irmãos, agora a gente está em Gálatas 6. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês são guiados pelo Espírito. Devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho, certo? E cada um cuide para que não seja tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros. E obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Versículo 4 do livro de Gálatas, capítulo 5. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Preste atenção nisso. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. E ele segue, versículo 6 do capítulo 6 de Gálatas. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. E essa é a dinâmica, irmãos, do reino de Deus. Nós colhemos o que plantamos. Por isso, nós que cremos em Deus, sabemos que sobre nós não existe nenhuma maldição. Não existe maldição alguma que possa vir na nossa vida. Porque no reino de Deus, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Seguimos. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, versículo 8, colherá dessa natureza ruína e morte. Se você vive para satisfazer as coisas da sua natureza e morte, Paulo está dizendo aqui, você vai colher somente ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, e aqui o Espírito está com letra maiúscula, o Espírito de Deus, colherá do Espírito de Deus a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aqueles da família da fé. Meu Deus, que instrução poderosa. Lucília, seja bem-vinda. Que instrução poderosa, né, que damos início aqui nessa live de hoje, dia 9 de março, né, parabenizando vocês novamente, me parabenizando pelo Dia da Mulher, que foi ontem. Eu creio que todo dia é Dia da Mulher, irmãos, todo dia é Dia das Mulheres. Todo dia é Dia das Mulheres. As mulheres têm um papel singular, né, nessa existência aqui humana, na criação de Deus. Ele fez questão, por meio de Jesus, de demonstrar tudo isso, e é tremendo. Mas nos voltamos aqui para a palavra, irmãos. O Senhor tem falado tanto comigo acerca, sabe, de semeadura. E como a graça de Deus, a misericórdia e a cruz do Calvário de Cristo, a vida, morte na cruz e ressurreição de Cristo, nos dá todos os dias, em todo o tempo, agora mesmo, novas oportunidades para que a gente semeie coisas novas. Para que a gente venha então a colher novas coisas. Nós temos oportunidade em todo o tempo, nós que vivemos pelo Espírito e cremos no Senhor, vivemos pela fé, como a gente leu aqui em Gálatas capítulo 6. Nós temos em todo o tempo, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Essa é a maneira como nós que vivemos no reino de Deus vivemos. Nós não vivemos debaixo de nenhuma maldição que vem da nossa família para nós. Nós não vivemos debaixo de nenhuma maldição que veio lançada de alguém para nossa vida. Nós não vivemos debaixo de nada que acontece fora de nós. Mas nós que cremos, vivemos no reino de Deus, cremos no Senhor,
na cruz do Calvário, né? Na morte e na ressurreição, na vida e na ressurreição, na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus, cremos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E Paulo, depois de falar aqui tremendamente sobre a liberdade que se tem em Cristo, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo vem no capítulo 6, dando essa orientação tremenda sobre aquilo que nós colhemos, aquilo que semeamos. Então não existe uma maneira diferente de ação espiritual e de manifestação do Espírito na nossa vida, a não ser a lei da semeadura. Esta é a lei de Cristo. Nós lemos aqui, Paulo dizer. Esta sim é a lei de Cristo. Aquilo que plantamos, semeamos, isso também nós colhemos. Se nós plantamos coisa na nossa carne, nós vamos colher para nossa carne morte, né? Juízo. Mas se nós plantamos no Espírito, se nós geramos no Espírito, nós vamos colher no Espírito. E quando eu digo isso para vocês, minhas irmãs, nessa tarde, eu quero aqui, não estou trazendo condenação sobre o que aconteceu ontem na sua vida, ou se você fez algo de ruim agora de manhã na sua vida, ou pouco antes dessa live de você estar aqui, né? Você agiu de uma maneira ruim, fez algum tipo de coisa que foi ruim, e eu aqui não estou trazendo condenação, porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqui eu venho trazer para você a luz da palavra de Cristo, a luz da revelação de quem Jesus é, do Pai amado que Deus é para nós, e que nós em todo tempo temos a oportunidade de fazer novas semeaduras, de escolher o caminho bom. E sabe, ontem, como eu disse aqui, foi uma semana muito cheia. Grandes coisas sobrenaturais, irmãos, eu tenho vivido nesses dias. Meu Deus, eu não sei nem como expressar e contar para vocês quão grandes coisas eu tenho vivido na minha vida em Deus esses dias. Coisas assim, simples, mas poderosas em Deus. Coisas simples, mas poderosas no Senhor. Coisas que têm feito diferença na minha vida e na vida daqueles que o Senhor tem me dado a oportunidade de ministrar. São muitos testemunhos de fé, da fidelidade de Deus, daquilo que Ele fala, que verdadeiramente Ele cumpre. Mas eu também posso contemplar, irmãos, como as pessoas, né, como todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. E às vezes gera um tempo para que novas sementes, elas venham a reverberar, elas venham a se manifestar no reino do Espírito. Mas a Bíblia aqui no livro de Gálatas nos encoraja a não cansemos, não paramos de fazer o bem. Não deixe que a amargura, não deixe que as coisas do passado, não deixe que a falta de perdão paralise a sua vida. Não deixa que situações que fazem com que você fique amargurada roube a sua paz, a sua alegria. Nós precisamos entender. Nós precisamos aprender de Jesus. Aprender com Ele, com Jesus, por meio da palavra dele. Se nós temos recebido uma palavra de Deus, se nós temos recebido a revelação do Espírito Santo, nós precisamos, em Deus, por meio da graça e da misericórdia de Deus, permanecer nessa palavra. Permanecer firmes nessa palavra, crendo que o que Deus falou, Ele vai realizar. Irmãos, não é como, mas não é o pra quê, mas é o porquê de algumas coisas na nossa vida. Sabe, a gente tem que mudar a nossa ótica de ver as coisas. E eu sinto no meu espírito que há muitas pessoas amarguradas, pessoas que estão como que patinando no mesmo lugar, não saem do lugar físico que estão, porque estão com a vida paralisada, porque não conseguem liberar o perdão, irmãos, não conseguem liberar perdão sobre a vida de outros. Sabe quando você levanta a mão assim pra cima e libera no reino espiritual? Se você talvez não consiga fazer um telefonema, ou se você não consegue tomar um café com essa pessoa, ter um momento junto com essa pessoa, mas que você então, né, pela fé, tudo que a gente faz pra Deus é pela fé. Então se você levanta a sua mão, agora mesmo onde você está, e você decide por fé declarar, sabe, o perdão e liberar algumas coisas na sua vida, no reino espiritual, sabe? E apagar e deixar com que Deus apague da sua memória, do seu coração, da sua vida, algumas situações que você viveu. Para que você prossiga no Senhor. Para que o Senhor
tenha oportunidade, né, de gerar junto com você essas novas sementes que têm sido plantadas dentro de você. E eu pude ver, o Senhor vem falando, e o Senhor ele fala, né? Incrível. E eu vou para um lugar e eu vou para outro, e Deus mostrando, e Deus trazendo revelação sobre essa palavra aqui que a gente vai ler aqui em Marcos 4, né, a partir do versículo 20 e 26, a parábola da semente que cresce. A parábola de quem vive no Espírito, a palavra de quem ora em outras línguas. Um entendimento simples, mas poderoso, que Jesus deu aqui. Desde o começo do capítulo, ele vai falando sobre a parábola do semeador. E ele vai mostrar para nós como se vive no reino dele. Como funciona, né? Como que as coisas funcionam para aqueles que estão dentro do reino de Deus, que estão debaixo, né, desse governo, do governo do reino do Espírito Santo de Deus, aqui na terra. E ele vem falando sobre a semeadura, e nos versículos seguintes do capítulo 4, ele fala que quando ele está ali mais intimamente com os discípulos, ele vem falando que ele fala em parábolas, que é para que eles entendam. A palavra fala assim que no versículo 4, versículo 11, eu vou ler aqui rapidamente, ainda que a gente vai falar lá no 26, amém? Mas vai pegando aí, eu sei que existe uma porção aqui dessa palavra. Você que está entrando aqui, veja essa palavra desde o começo. Eu sei que Deus já falou aqui, já bradou. O Senhor já trouxe alguma chave aqui de libertação. Libertação é isso, irmãos. É revelação da palavra. Libertação não é nenhum tipo de ritual que você passa, não. Que alguém vai colocar a mão sobre a sua cabeça e você vai ser liberto, não. Libertação é você andar debaixo da palavra. É você receber da palavra, é você ter do Senhor Jesus, com entendimento, algo que vai trazer mudança para a sua vida, mudança para você interiormente, mudança para a sua vida. Isso é libertação. E a palavra, ela liberta, a palavra, ela purifica. O Espírito e a palavra, ela tem o poder de nos abençoar, de nos libertar, de nos purificar de todo o mal, de todo o pecado, de toda a vida de carne que nós andamos. Então hoje o Senhor me trouxe aqui especificamente para te dizer que Ele te ama, Ele te vê. É interesse dEle fazer com que você prospere. É interesse dEle fazer com que você seja curada. Que esse diagnóstico médico que você tem aí na sua mão mude e que você receba cura direto dEle na sua vida. Que esse casamento que você tanto tem pelejado, tantas situações que você tem passado, tantas humilhações que você tem ouvido, tanta palavra dura, Deus tem interesse em restaurar. Deus tem algo a fazer. Irmãos, e aí, em todas as semanas, Deus me levou a ouvir, sabe, pessoas, a ouvir situações, a ouvir testemunhos de homens, de mulheres que tiveram promessas de Deus sobre a sua vida, sabe, promessas de que seus familiares seriam alcançados, de que Deus faria algo em prol da sua família, que Deus restauraria o casamento, que Deus traria fulana, não sei se é sua mãe, se é seu pai, se é seu filho que você tem orado, ou se é por você mesma. Eu não sei em que você tem colocado a sua fé, mas eu sei de algo, Deus está trabalhando na sua vida. E não importa quando e nem de que jeito, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. Porque as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, para quem são do reino de Deus, para quem está no Espírito de Deus, elas funcionam. E se você tem plantado coisas boas, se você tem usado de boas sementes, e não tem se cansado de fazer o bem, amém. Mas se você hoje pode ter uma escolha de fazer isso a partir de aqui, que você faça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você comece, que você recomece quantas vezes for necessário. Mas que você conte uma nova história sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus amizades, sabe? Chega de histórias repetidas na sua vida. Chega de situações repetidamente se repetirem na sua vida. Mas aqui, fortemente, o Espírito Santo de Deus insiste que eu fale acerca do perdão. É necessário que você verdadeiramente perdoe. Que você se perdoe. Aleluia, Jesus. Eu me perdoo. Mas eu também perdoo, Jesus. Que você se perdoe, mas que você também perdoe aquele que vos tem ofendido.
Assim como nós perdoamos, né, aquele que nos ofendeu. Assim o Senhor também tem nos perdoado. Então nós precisamos entrar nesse lugar de perdão. Irmãos, eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa que eu já falei isso aqui. Eu tenho dificuldade até de crer, às vezes, em questão de inimigo. Porque eu realmente, eu sou uma pessoa que as coisas andam tão depressa pra mim, que eu não sei reconhecer inimizade. Inimigo. Eu tenho inimigos. Até que o Espírito Santo de Deus, né, ministrou comigo. Eu falei aqui em algumas lives sobre essa. Ore pelos seus inimigos. E eu falei, que inimigos são esses, meu Deus? Pensei. Né? Parece que todas as coisas se enquadravam pra mim. Mas essa parte eu falava, que inimigos são esses? Eu não tenho inimigos. E o Espírito me disse, são principados e potestades. Seus inimigos não são carnais, mas são principais, são espirituais, principados e potestades. Então, quando nós liberamos perdão, né, principados e potestades caem. Sabe? Eles perdem a força. Porque a legalidade, eu creio que eles não têm na nossa vida. Mediante a cruz do Calvário, mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é toda a legalidade que nós precisamos. Mas eu creio que quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres. Quem é livre é aquele que perdoa. Não é aquele que recebeu perdão. Aquele que é livre, que é liberto, é aquele que perdoou, que decidiu perdoar. Então, em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus, que você hoje decida por fé em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em lágrimas, que vão ouvir essa live que estão em lágrimas. Porque coisas ficam vindo e voltando na sua vida, sabe? Remoendo dentro de você, remoendo no seu interior, sabe? E isso tem feito mal só para você. Por causa disso, sementes ruins, sementes de amargura, sementes, sabe, de maldição, através do que você fala, tem saído da sua boca. É como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então nós temos que estar mesmo decididos em fé, vigilantes. Guiados pelo Espírito Santo, orando em todo o tempo no Espírito. Cheios do Espírito Santo. Assistidos pelo Espírito e pela palavra. Irmãos, eu ouvi tanta coisa tremenda esses dias. Foi dias assim maravilhosos, de testemunhos tremendos de fé, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque você começa a ver que ele continua operante, então, em plena operação nesses dias, nesse tempo. É isso mesmo. Guarde o seu coração, porque é de lá que procede todas as fontes da vida. Então, às vezes, nós entramos em lugares que nós não deveríamos entrar. Mas nós entramos, às vezes, por um pensamento, por um rápido pensamento de derrota, de inveja, de tristeza, de questionamento sobre situações, sobre a vida do outro. Sabe, nós esperamos que Deus, ele seja essa vingança que nós esperamos que aconteça em nosso favor. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que vai fazer, né? Vai fazer frio no inferno, como se fosse isso. O dia que Jesus, né, fizer qualquer mal, né? O dia que Deus fazer qualquer mal aos pequeninos, a qualquer um por causa de você. Ainda que eu e você sejamos a justiça de Deus em Cristo Jesus, entenda. Mas ele não é um justiceiro. Deus não é um vingador que sai aí no cavalo com a espada vingando, sabe? Fazendo vingança porque mexeram com você, tocaram em você, fizeram algo com você. Não, irmãos. Deus não é assim. É como nós falamos aqui em Gálatas capítulo 6. Aquilo que plantamos, isso também semeamos. Tem a ver com semeadura. Nós semeamos aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos discórdia, colhemos discórdia. Inimizade, é como no sábado passado nós falamos sobre o fruto, né? Eu falei na live, então, que eu gravei com a pastora Simone, sobre o fruto do Espírito, foi uma live poderosa na quinta passada. No sábado nós falamos aqui sobre a nova natureza. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre o fruto da nova natureza. Sobre a nova natureza.
Aqueles que são nascidos de novo, eles têm uma nova natureza. Existe uma manifestação do Espírito na vida deles. Essas mulheres, elas têm uma manifestação da nova natureza, né, na vida delas. Não tem como você falar uma coisa, mas o seu comportamento mostra outro. Você sabe que eu sou um pouco racional para algumas coisas. Eu não me considero nada romântica, sabia? Eu sei que existem muitas mulheres muito românticas e nenhum problema com isso, tá, irmãos? Eu acho lindo, super admiro mulheres assim, mas eu não sou dessas muito românticas, que romantiza tudo. Existe uma pitada de razão assim na minha vida. Então eu quero muito entender as coisas de uma maneira muito prática, para que elas sejam cada vez mais verdade na minha vida. Sabe? Que elas sejam cada vez mais verdade na minha vida. Então esse negócio, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso hoje tá tão banalizado. É um te amo pra lá, eu te amo pra cá, eu te amo pra cá. Né? Todo mundo se ama. E falar eu te amo hoje é uma coisa tão assim, mesmo que aquilo não seja verdade. Você fala eu te amo, mas será que aquilo é realmente verdade? Então assim, eu tenho uma nota comigo no meu espírito, né? Que o amor, a melhor forma de se expressar amor pra mim é um comportamento. Quando você ama, você tem um comportamento equivalente a quem ama. Então você não precisa ficar falando te amo, te amo. O seu comportamento fala mais do que eu te amo. E talvez grandes demonstrações, né, visíveis do amor. Então assim, essas coisas, né, elas eu não sei, eu tô aqui compartilhando com vocês uma experiência minha, tá? E isso sempre me traz muita verdade, isso traz pra minha vida, e aqui eu não quero que você também agora comece a fazer isso, né? Sendo que isso não é você. Talvez você seja uma mulher romântica, né? Você gosta de algumas coisas, do romantismo mesmo em si. E não é que eu não gosto, também amo receber flores, eu recebo, amo receber presentes, mas entenda aqui o que eu estou querendo dizer pra vocês sobre a prática. Querem trazer isso pra luz da palavra. E aqui em Marcos, pra gente ganhar bastante tempo com essa palavra, a palavra aqui, em Marcos capítulo 4, versículo 26, e o título é a parábola da semente que cresce. Gente, que palavra tremenda é essa? Eu sei que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai sinalizar pra você o lugar profético e espiritual que você está. Nesse momento, Deus vai falar com você através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, e você vai entender aonde que você está profeticamente em Cristo, por meio desta palavra, por meio desta parábola que Jesus deu ali no ensinamento, né? A partir da parábola do semeador, depois Jesus vem falando da parábola da lâmpada, e aí Jesus chega aqui na parábola da semente que cresce. E olha só, fala assim a parábola. Aqui na versão NVT, irmãos, eu amo essa versão. Não consigo sair dela. Ainda que eu leia outras versões, mas essa versão tem sido assim poderosa na minha vida. Jesus também disse. Foi Jesus que disse. Quem que disse? Foi Jesus. Foi eu que estou falando? Não. Foi algum apóstolo? Não. Foi Jesus quem falou. O reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Se você não sabe aqui o que é lavrador, eu vou te falar. Lavrador é aquele que planta sementes, que planta, né, que faz plantações, que sai ali a semear plantações. Ainda que ele esteja numa roçadeira, que aquelas coisas, ainda que ele esteja ali dirigindo aquela máquina, mas o lavrador é aquele responsável em lançar a semente ali naquela terra. E Jesus está falando aqui que o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente sobre a terra. E nós começamos aqui em Gálatas 6, falando o quê? Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente sobre a terra. Versículo 27 do capítulo 4 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, aleluia, as sementes germinam e crescem. Gente, essa palavra, irmãos, essa palavra para mim, essa semana foi assim, revelação sobrenatural. Ainda que eu tenha lido essa palavra várias vezes. Mas é como uma semente lançada sobre a terra, o reino de Deus. O que acontece no reino espiritual? O que acontece para mim e para você que vivemos na fé? O que acontece para nós que estamos com as nossas vidas na mão de Jesus? O que acontece para nós que confiamos
Tudo que nós temos em Deus é o que acontece. Nós podemos dormir e nós podemos estar acordados. Mas as sementes que nós lançamos, sejam elas sementes, né, boas ou ruins, elas germinam e crescem. Independente se você está olhando ou não. Independente se você está de olho ou não. Independente se você está fazendo 7 semanas de oração ou não. Independente se você está jejuando ou não. Independente se você está orando em línguas ou não. É forte, né, irmãos? Independente. Tudo que você semeou, também isso você vai colher. E o reino de Deus é semelhante a um lavrador que lança a semente sobre a terra. Porque oração em línguas, irmãos, não é para mover o Senhor. Não é para fazer o mal, né? Não é para que outra pessoa pare de fazer o mal contra você. A oração em línguas é para edificação do seu espírito. Ainda que tudo isso perca a força, porque você ora em línguas. Mas não é porque coisas aconteceram fora de você, é porque coisas aconteceram dentro de você. Coisas têm acontecido dentro de mim, de você. Por isso nós oramos em línguas. Por isso que quem ora em língua edifica a si mesmo. Mudanças verdadeiras, transformações genuínas, né? Os lembretes do Espírito, as impressões do Espírito Santo de Deus vêm sobre mim e sobre você. Mas, noite e dia, capítulo 4 de Marcos, versículo 27. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. Sabe, muitas vezes nós lançamos sementes de fé. Nós lançamos a nossa vida, nós lançamos a vida dos nossos familiares, nós lançamos algumas situações diante do Senhor, em oração e súplica, em adoração e louvor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E a palavra diz aqui que o reino de Deus é como um lavrador que lança a sua semente, né, sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou esteja ele acordado, aquela semente, ela cresce e germina. Não é necessário que eu e você vigie de noite. Não é necessário que eu e você ficamos em cima de olho para ver o que está acontecendo. Sabe, querendo saber o que está acontecendo lá. O importante é que você saiba que independente de você estar presente ou de você não estar, aquela semente ela está crescendo e ela está germinando. E mesmo que você não veja que ela esteja embaixo da terra, como as sementes, como as plantas. Né? Quem mexe aqui com planta sabe do que eu estou falando. Né? Você planta coisas, eu admiro muito quem planta, sabe? Minha mãe tá até aqui. Minha mãe é uma pessoa que ela tem uma mão muito maravilhosa para plantas. Os antigos falam isso, né? Ó, mãe, o Tiago tá falando aqui que tá com saudade de você. Tá precisando ir lá mesmo, né, Tiago? Passar uma tarde lá com ela. E eu admiro muito quem mexe com plantas, né? Que os antigos têm essa fábula de dizer que há pessoas que têm uma mão muito boa, né, com plantas. E ali as pessoas mexem ali naquela terra, né? Existe uma terra preta, que é uma terra preparada para o plantio de plantas. E você coloca ali. E quem planta sabe que às vezes você tem que colocar aquela semente num lugar de profundidade. Para que aquela semente, né, no tempo certo. E ali você, né, descansa em Deus. E se passa o tempo, e se passa, é como disse a palavra aqui, que o reino de Deus é como uma semente, um labrador que lança a sua semente sobre a terra. Esteja ele dormindo ou esteja ele acordado, essa semente está crescendo ali. Mesmo que você não veja, mesmo que você ainda não tenha resultados aparentes, mesmo que eu e você ainda não vimos a mudança, a cura, a transformação, mas não pare de orar em outras línguas. Não pare de edificar a você mesmo. Não pare de querer ouvir a voz do Espírito e ser guiado por ele. Não cesse de fazer o bem, como nós lemos aqui em Gálatas capítulo 6. Em toda hora, em todo tempo, não cesse de fazer. Continue perseverando. Porque enquanto você dorme, Deus está. A palavra diz que ele não dorme. O guarda de Israel. Aleluia. Enquanto eu e você dormimos, ele está fazendo alguma coisa.
Nesse exato momento, a graça de Deus está em operação na nossa vida. Fazendo algo, fazendo com que a palavra do Senhor, fazendo algo não, fazendo com que a palavra do Senhor, a palavra que foi lançada na sua vida, a palavra da qual você tem crido, ela tem, por si mesmo, né, a dádiva de não voltar antes que ela realize todo o propósito pela qual ela foi lançada. Então não há por que você se desesperar. Não há por que você se desesperar. Sabe, então uma nota muito forte aqui no meu espírito que existe pessoas aqui num nível muito, assim, num linear muito curto de desespero. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer, não há por que você se desesperar. Não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. No reino de Deus, quem vive no reino de Deus, quem é filho desse reino, e nós somos filhas desse reino, nós somos filhas amadas, filhos desse reino, nós somos servos, filhos desse reino, nós somos geração eleita, povo santo, nação real, né? Nação santa, realeza de Deus, nós somos filhos desse reino. Nós estamos debaixo desse estatuto, nós estamos debaixo dessa lei. Daquilo que semeamos também colhemos. Isso é entendimento para nós. Isso é clareza espiritual para nós, para que a gente hoje possa decidir fazer coisas novas, novas semeaduras. Irmãos, olha, toda oportunidade, eu falo isso para vocês, pela graça e infinita misericórdia de Deus, que eu tenho, sabe, de manifestar aquilo que eu posso e até o que eu não posso, irmãos. Eu corro atrás de quem pode para ajudar, para fazer algo. Sabe, isso tem sido a maior de todas as manifestações do Espírito na minha vida. É isso. Nós procuramos grandes manifestações, mas nós muitas vezes não conseguimos ser guiados, dirigidos, obedecermos às mínimas direções de Deus, do reino de Deus. Está aqui uma das chaves de se viver no reino de Deus. Tudo aquilo que nós semeamos, também isso nós plantamos. Nossa, pastor Iula, mas eu já fiz tanta coisa ruim para os outros. Eu já fiz tanta coisa ruim contra o meu marido. Eu já lancei tanta palavra ruim contra a vida dos meus filhos. Eu não fui sempre uma boa mulher. Irmãos, mas em todo tempo você pode, sabe, reiniciar e decidir em Cristo Jesus, mediante a cruz do Calvário, né, ser livre de toda culpa, toda condenação e recomeçar de novo. Sabe, sair desse lugar de timidez e sair desse lugar, sabe, de culpa e condenação. Ah, eu sou um pobre pecador. Irmãos, você não é mais, você foi perdoado, você é curado, você é sarado, você é próspero, você é rico. Porque Isaías 53 te garante isso, a cruz do Senhor, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus te garante. Então, assim, essa semana foi muito poderoso, sabe, ver o sobrenatural de Deus, assim, se mover de forma grande, Deus sinalizando, assim, sobrenaturalmente, em coisas pequenas, mas coisas muito acessíveis, né, para aqueles que são espirituais. Em contrapartida, irmãos, eu tenho que dizer a vocês, os desafios são muito grandes. Vivendo os dias, né, dias sobrenaturais na minha vida. Dias, assim, sobremodo tremendos. Recebendo muitos testemunhos, ouvindo muitas coisas, vendo a ação de Deus na vida, na minha vida, na vida dos meus, na vida de pessoas, né, que eu oro, que eu acompanho. Vendo a perseverança, vendo as sementes. Mesmo que eu durma, que eu descanse, mesmo que eu não esteja perto. Mesmo que eu não esteja o tempo todo perto. Mas não se iluda, Deus não precisa que eu esteja o tempo todo perto, vigiando. A palavra disse aqui, mesmo que ele durma, ainda que ele esteja dormindo ou que ele esteja acordado, mas as sementes, né, crescem e germinam. E aí o versículo 28, continuando, Marcos capítulo 4, versículo 28. A terra produz as colheitas por si própria. Vamos aí. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Paulo está falando lá, dando uma instrução tremenda às igrejas da galáxia. Da Galácia, aquela região todinha da Galácia, não era, aos Gálatas era uma região todinha, era muita gente, havia uma diversidade ali de pessoas, né, o corpo ali, Paulo estava ali
trazendo aquelas últimas recomendações ali na carta aos Gálatas. É tremendo. Depois você vê lá, se você não assistiu essa live desde o começo, assiste. E aqui ele diz, a terra produz, Marcos 4:28, colheitas por si próprio. Não precisa de você ficar preocupado, irmão. Não precisa de você ficar preocupada e nem desesperada. A palavra que vem aqui no meu espírito, desespero. Começa a pagar suas dívidas. Começa a dar passos de fé, paga um de cada vez. Mas não fique inadimplente. Sabe? Não só dívidas de perdão, dívidas de amor, mas dívidas também financeiras. Deus não tem isso aqui. Não sei porque que o Senhor está dizendo aqui. Mas para de enrolar o povo. Sabe? Para de enrolar o povo. Você é crente? Você é crente ou você não é? Você é cristão ou você não é? Para de enrolar o povo, seja verdadeiro. Pague seus devedores. Pague. Vai pagando um de cada vez, renegocia a dívida. Mas não fique com esse fardo de dívida na sua vida. Não fique. Não deva a ninguém, a não ser o amor. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então começa a liberar. Sabe, dá um jeito. Ah, mas eu não tenho como pagar. Tem, irmãos. Tem, você tem saúde, você tem... Eu tenho certeza que todos aqui têm talentos. Começa a exercer seus talentos. Começa a multiplicar seus talentos. Começa a orar em favor disso, a multiplicar seus talentos, que você vai ver Deus te honrar com coisas pequenas, com coisas mínimas. Sabe? Você vai indo. Quando você vai ver, você já pagou, né? Já quitou todas essas dívidas que têm assombrado sua vida, sua mente, que não tem te deixado em paz. E não as faça mais. Não seja inadimplente, sabe, aqui no reino físico. Como que se a gente quer falar de coisas espirituais, se nós não estamos dando conta nem de cumprir nossos compromissos aqui no reino físico? Então vamos, né, andar assim, né? O Espírito e a palavra andam assim, ó. E o Espírito tem interesse em te ajudar, em me ajudar, né, a nos tornar aquilo que ele falou que nós seríamos. Em nome de Jesus, para de mentir. Meu Deus, é forte. Como diz minha amiga, depois vocês não vão querer me pegar lá fora. Depois vocês vão querer me pegar lá fora, mas eu vou ter que falar aqui que o Espírito tá mandando eu dizer. Né? Para de enrolar as pessoas. Pague as suas dívidas. O Senhor está dizendo aqui nessa tarde. Meu Deus, é forte. Primeiro, aí aqui, no versículo 28, aqui na parte B, eu tenho certeza que você vai se localizar onde você e eu, onde você está espiritualmente. Aonde você está nessa caminhada profética. Isso é muito tremendo. É você se localizar, sabe, na sua caminhada profética, que você começa a entender qual lugar da semeadura, né, entre o plantar, né, o crescer e o colher que você está. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 28 de Marcos 4. A terra produz as colheitas por si própria. Aleluia. Primeiro aparece uma folha. Não é tudo de uma vez. Primeiro aparece uma folha. Aleluia. Depois se formam as espigas. Vai prestando atenção aí. De trigo. E por fim o cereal amadurece. Há um processo, irmãos. Primeiro aparece uma folha. Depois se formam as espigas de trigo. E por fim o cereal aparece. Por fim a manifestação completa da palavra da qual você está debaixo dela. Por meio do Espírito Santo de Deus e do seu Espírito edificado, por meio da oração em línguas e do viver no Espírito Santo, se manifesta na sua vida. E as verdades espirituais das quais Deus falou com você e tem falado com você, por meio da palavra, começam a se manifestar na sua vida. E nada lhe é retido. Sabe, quando nada lhe é retido, é um fluir, é um desembocar, é uma fonte inesgotável que começa a se manifestar em toda a sua vida. Mas nem sempre é tudo de uma vez. É como eu disse aqui, não é pó de pirim-pim-pim. Primeiro é uma folha, depois se formam as espigas e por fim o cereal amadurece. E nesse processo, você e eu vamos tendo oportunidades de colocar essa vida aqui natural em ordem.
Deus vai nos dando oportunidades financeiras, oportunidades, né, de amadurecimento espiritual, e a gente vai colocando essa vida aqui natural em ordem. A gente paga as dívidas, a gente, né, sai das inimizades, a gente libera o perdão sobre a vida dos irmãos, a gente passa para outra margem, esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente anda a segunda milha, a gente se dá uma segunda chance. A gente dá segundas, terceira, quarta chances para outras pessoas. A gente segue em frente com algumas outras. Em alguma situação a gente espera o tempo da outra pessoa. Você não vai querer por ele, você vai esperar ele querer. Meu amigo Newton Santos tem um livro poderoso que fala isso. Não queira pelo outro, espere o outro querer. Em uma oportunidade você vai esperar o outro querer. Você não vai forçar a outra pessoa a fazer por você aquilo que você gostaria. Mas você vai em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo de Deus e a palavra, esperar o tempo dele. Que é esse processo aqui. Primeiro é a folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. Então não há motivo para desespero. Não há motivo para querer tirar a sua vida. Não vai adiantar. Nós que estamos em Cristo Jesus, nem morrer a gente pode. Falava isso com uma amiga minha essa semana, a gente ria até. Nem morrer você pode, irmãos. Porque só Ele tem poder de tirar a sua vida e de te dar. Então você vai até tentar, mas vai dar ruim, viu? Vou te dizer. Então não faça isso. Se lance, né, na presença de Deus. Se lance na presença de Deus e aguarde. E continue a fazer o bem e não pare de fazer o bem. Sabe? Segue os princípios da palavra de Deus. Se você não sabe por onde começar, começa pelos princípios da palavra de Deus. Porque o Senhor não vai mudar, Deus não vai mudar, nem do velho, né, da velha aliança para a nova aliança. Deus não mudou. Você vai ver que o caráter de Deus continua imutável. Jesus veio para fazer algo, né, para trazer salvação, redenção para nossa vida, para nos perdoar dos pecados, para nos, né, para trazer para nós o acesso direto ao Pai. Mas Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus bom que encontrou Abraão lá e fez uma promessa para Abraão. O caráter de Deus é imutável. Então certas coisas precisam também mudar na nossa vida natural. Sabe, nós precisamos nos dar essa oportunidade, nos dar também uma nova chance. Nos dar uma nova chance. E reconhecer aonde nós estamos. Não cobrar tanto de nós mesmos e nem dos outros. Irmãos, coisa terrível é a gente que cobra amor. Sabe? Sabe que eu já perdi amigas, amizades que eu considero muito. Sabe por quê? Cobrança de amor. Sabe aquelas amigas que cobram atenção, que cobram sua presença, que cobram que você que devia estar com você em todo o tempo, em toda hora? Ninguém suporta um amor cobrado. Ninguém suporta cobrança. Então não se cobre demais, né? Mas também não pense demais de si, do que você realmente é. E também não espere que os outros também sejam assim. Eu já perdi amizades por causa disso, porque eu não aguentei. Porque felicidade pra mim é muito ligada à liberdade. Se eu não tiver liberdade pra te amar, não vai dar. As minhas amigas todas, meus relacionamentos são de muitos e muitos anos. E Deus me deu essa graça, essa dádiva de saber ter bons amigos, mas de ser uma boa amiga. E graças a Deus eu deixo meus amigos livres, eu deixo meu marido livre, minhas filhas livres, sabe? Não existe cobrança. O que vier pra mim é lucro. O que vier pra mim é lucro, graças a Deus. Mas é em Cristo Jesus. É na presença de Jesus Cristo que eu sou abastada. Foi Jesus, foi a plenitude de Jesus. Sabe, foi o pleno amor de Deus que tem contemplado o meu coração. E as carências, se foram todas, irmãos, tem ido assim, ó, uma atrás da outra. Porque quando a gente está enraigado na videira verdadeira, que é Cristo, você não, as carências, elas têm que ir embora. Sabe, você é curado, não tem como você ser enxertado na videira verdadeira e não ser curado. Sabe, esse sangue que cura toda, que vem trazendo todas as vitaminas que você precisa para a sua vida, para suas emoções, para o seu corpo físico. E todas as vitaminas, elas são supridas
Ainda que em muitos momentos, irmãos, nós somos suporte. Né? Nós somos aqueles que vêm dando suporte uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Mas entenda, não é fácil você lidar com isso o tempo todo. Sabe, com cobranças de amor. Então não seja essa pessoa que cobra atenção, amor dos outros. Seja livre. Seja curada em nome de Jesus. Seja dependente só do Espírito Santo de Deus. Seja dependente só de Deus. Porque esse jamais falha, irmãos. O resto todo, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E parece que a gente, às vezes, faz uma absorção, né? Absorção não, parece que a gente faz uma negação de algumas palavras de ensino que a palavra dá pra nós. A gente parece que a gente nega, não, essa daqui não é pra mim, não, é só essa. Jesus tá falando, maldito é o homem que confia no outro homem. Mas você fala, não, essa não é pra mim, não. E aí a gente passa situações, é ferido, é machucado, né? E é entristecido, porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Não discerniu. Não discerniu o que precisava discernir. Em nome de Jesus. E o versículo 29 aqui de Marcos 5. Para nós terminarmos essa live poderosa. Que eu creio que Deus falou grandemente aqui. E é assim que o cereal está maduro. O lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E assim que o cereal está maduro, e assim que chega o tempo da colheita, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Descansa, meu irmão. Descansa. O tempo da colheita vem. O tempo da colheita chega para todos nós. Independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa nação, independente de quem a gente é eclesiasticamente, carga eclesiástica, independente, simplesmente faça uma boa semeadura, entenda que essa é a semente do reino, essa é a moeda do reino do Espírito Santo de Deus, são boas sementes. E é como eu disse aqui, se você não sabe como começar, siga os princípios de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Vai procurar, como que eu lido com isso? Como que eu faço com isso? Pede direção para o Espírito Santo. Como que eu vou lidar com essa situação aqui? Como que eu vou lidar? Deus trará direções, né, para a sua vida por meio do Espírito e da palavra. Ainda que a Bíblia, um dia uma pessoa me condenou aqui, porque eu falei que a Bíblia não fala de tudo. A Bíblia não fala de tudo, irmãos. A Bíblia fala sobre as coisas do reino de Deus. Uma pessoa mandou uma mensagem desaforada para mim e falou, claro que a Bíblia fala de tudo. Eu falei, não fala de todas as coisas. A Bíblia fala das coisas do reino de Deus. Não se iluda. Se você quer ensinamento da Babilônia, você vai buscar na Babilônia. Porque aqui não tem ensinamento para você viver na Babilônia. Aqui tem ensinamento para você viver fora da Babilônia nos princípios de Deus. É vida no espírito avançada hoje para você. Muitas vezes eu me questiono, gente, fulano e Beltrano fala tanto de vida no espírito, mas o fruto da vida dela, meu Deus, misericórdia. Então assim, chega disso, porque é o nome do Senhor Jesus que está sendo levado. Nós precisamos dar passos de fé, sabe? Passos de fé, para que Deus venha trazendo essas verdades espirituais da nossa vida, com que a gente prega e crê, com que a gente vive. E aqui eu não estou trazendo culpa e nem condenação sobre você, pelo contrário, eu estou trazendo graça, estou trazendo o sangue de Jesus Cristo, que te dá primeiras, segundas, terceiras, quartas, quintas, eu não sei quantas chances você precisa no Senhor, quantas você precisou. Quero te dizer, eu precisei de várias delas. A minha vida nem sempre foi tudo certo. Pelo contrário, eu errei muito, dei muita cabeçada, né? Pequei contra Deus. Mas em todas estas coisas, né? O Senhor, Ele esteve comigo. A mão dele me alcançou, Ele me levantou, Ele me tirou, Ele me trouxe à luz. E assim, dia após dia, hora após hora. Todos os dias. Agora, precisa haver mudanças verdadeiras.
Chega de somente blá, blá, blá. Mas de verdades espirituais. Deus falou aqui hoje, irmãos, nessa tarde. Em nome de Jesus, o Senhor dá semente àquele que semeia. O Senhor dá semente àquele que semeia. Então, decida, de uma vez por todas, a semear coisas boas. Semeie perdão, semeie, bondade, semeie misericórdia, graça. Semeie aquilo que você tem recebido de Deus. Se você não tem um coração grato ao que você tem recebido de Deus, você não vai ser capaz de semear nem financeiramente e nem naturalmente, nem nos seus atos em obras. Quanto mais identificada com Jesus Cristo você se tornar, quanto mais de Jesus você receber, mais grato você vai ser. E mais fácil vai ser viver as verdades do reino espiritual. Então o segredo é Jesus. A sua identidade está em Jesus. A resposta que você precisa está em Jesus. Jesus é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Não tem como dar ruim. Então por que você fica procurando grandes coisas? Por que você está procurando Jesus nisso e naquilo? Jesus é algo simples. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenha comunhão com Ele. Não cesse de orar em outras línguas. Seja verdadeiramente uma mulher espiritual, uma mulher, interior. Uma mulher que tenha fruto da nova natureza. Sabe? Há um clamor da terra pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que nasceram no Espírito, que possuem a nova natureza, a recriada em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Deus te abençoe vocês. Nós já estamos aqui nos preparativos para o nosso próximo encontro pessoal, presencial do Mulher Ajudando Mulheres, dia 13 de abril, em Goiânia. O tema é porte. Eu ainda não vou liberar para vocês. Todas as edições desse ano vão seguir, as direções do Espírito Santo de Deus, como sempre foram. Nós teremos convidadas especiais que Deus vai trazer aqui para também ministrar, aquilo que elas têm. Em nome de Jesus. Já estou vendo a agenda com algumas mulheres poderosas no Espírito. E será tremendo, viu, irmãos? Mulheres Ajudando Mulheres 2024 é tremendo já. Participe. Você que vai se programando aí. Vai ter no mês de julho, vai ter no mês de junho, vai ter no mês de maio. E em nome de Jesus, você que crê vai estar aqui, para a glória de Deus. O Jesus vai trazer aqui, mulheres poderosas em Deus, do Brasil inteiro e fora, viu? Pega essa daí. Fica aí só vendo, para estar aqui compartilhando conosco nesses encontros pessoais com o Senhor. Nós estamos aí em alguns movimentos de obra social. E você que está na minha lista de transmissão já recebeu aí umas doações de roupas para um shopping, que nós vamos ajudar a irmã Samara, ali da CUFA, Senador Canedo, que vai fazer essa ação social, essa menina abençoadíssima, que ora em línguas, nós estamos junto com ela recolhendo, uma peça que você vai separar do seu guarda-roupa, uma peça, não é uma peça velha não, é uma peça em ótimo estado, em bom estado, que você vai me entregar, e eu vou ali entregar para Samara, e essas mulheres vão experimentar. Essa lista de transmissão, Yara, ela é mais com as mulheres daqui de Goiânia, mas eu vou fazer uma também com as mulheres do Brasil, tá bom? Eu vou fazer, prometo. Ótima ideia. Porque vocês também que quiserem participar, também possam participar. Ótimo, Yara, eu vou fazer isso, viu? Prometo pra vocês. Então, estejam orando, viu? Por esse mover daqui, que a gente vai estar junto. Nós estamos, junto com a Samara do CUFA. Vamos recolher. E vai ser lindo esse dia, que essas mulheres ali, em situações carentes, vão ter um momento de shopping. Se você quer doar uma roupa sua, que você fala, essa roupa que eu tenho muito apego nela. É uma ótima oportunidade para você preparar essa roupa bem cheirosa e arrumada, enviar para cá
e ser uma semente na vida dessas mulheres, em nome de Jesus. E nós estamos aí andando em toda boa obra, como diz lá em Efésios, em nome de Jesus. Amo vocês, fiquem com Deus. Vocês vão vendo aí as manifestações aí nas minhas redes sociais. Eu não consigo postar muitas coisas. Eu sou mais daquela que vive e não posta, mas eu estou me policiando, em nome de Jesus. Pode deixar, meninas, eu vou fazer uma lista só de vocês, especialmente que estão, porque às vezes eu não gosto de, porque é uma coisa que estão aqui, que eu fico achando que vou incomodar vocês, porque vocês estão longe, né? Mas eu conto com a oração de vocês, e com a fé de vocês, e com a mesma unidade no Espírito Santo. Deus abençoe vocês sempre, sempre. Nós ainda vamos fazer muitas coisas juntos. Descansem. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tiago, Deus abençoe. Tamo junto, aniversariante. Celebra muito a sua vida hoje, pastora Maria da Cruz. Aniversariar é celebrar a vida que o Senhor nos deu. Beijão. Até o próximo sábado. Aliás, amanhã às 20 horas, nós estamos aqui junto com o pastor Heber Rodrigues, apóstolo Heber Rodrigues. De domingo e quinta às 20. Glória a Deus.